A nossa mente é uma ferramenta inacreditável, não é? Aquilo em que pensamos acaba por moldar a nossa realidade, as nossas decisões e, no fundo, o nosso futuro. Mas e se desse para treinar a nossa mente, assim, de propósito? É exatamente isso que vamos ver. Vamos lá desconstruir os passos para a transformar numa aliada de peso. Vamos pensar nisto um bocadinho. Aquela vozinha que temos constantemente na cabeça, será que é a nossa amiga ou a nossa inimiga? Será que nos ajuda a construir ou nos está sempre a puxar para baixo? É aqui que tudo começa, na verdade. Conseguir dominar esta conversa interna é mesmo o primeiro passo para uma mudança a sério. Ok, vamos a isso. Bem, para começar, é super importante perceber o que é que isto do pensamento positivo realmente significa. E se calhar ainda mais importante, o que não é. Já dou um spoiler. Não tem nada a ver com andar sempre feliz e a ver o mundo cor-de-rosa. Basicamente, o que é isto? É uma postura mental. É uma forma de treinar o nosso cérebro para procurar o que há de bom e construtivo. Em tudo, nas situações, nos outros e em nós próprios. O segredo não está bem no que nos acontece, mas sim na forma como a gente escolhe olhar para isso. E pronto, é aqui que muita gente se engana. Pensar positivo não é, de todo, fingir que os problemas não existem. É exatamente o oposto. É olhar para os desafios, de frente, mas, em vez de ficarmos paralisados no problema, focamos toda a nossa energia em encontrar a solução. É esta a grande diferença, sabem? Entre construir algo e simplesmente fugir. Portanto, a ideia principal é esta. Isto de pensar positivo é algo que se faz, é uma ação. É pegar nos obstáculos e transformá-los em degraus para subir. É focar na solução, não no problema. E talvez o mais importante de tudo, é trocar aquela voz crítica interna por uma palavra de encorajamento, genuíno mesmo, como se estivéssemos a falar com um grande amigo. Ok, vamos agora a uma parte fascinante, a ciência por trás disto tudo. Como é que os nossos pensamentos podem de facto moldar a nossa biologia? E atenção, isto não é só conversa de good vibes, não. Há mesmo mudanças físicas, químicas, a acontecer no nosso corpo e no nosso cérebro. Isto que acabamos de ver é uma afirmação com muito peso e a ciência confirma-o. Pensem nisto. Cada pensamento que temos, seja de otimismo ou de medo, dispara uma autêntica cascata de reações químicas no cérebro. E essas reações não ficam por ali, claro. Elas espalham-se pelo corpo todo e influenciam, bem, tudo, desde o nosso humor naquele momento até à força do nosso sistema imunitário. O que é que isto quer dizer? Que, na prática, nós podemos ser os químicos do nosso próprio cérebro. Quando cultivamos pensamentos positivos, estamos a dar ordem para libertar dopamina, que nos dá motivação, serotonina, que nos faz sentir bem, e endorfinas, que são como analgésicos naturais. É como se estivéssemos, literalmente, a dar um boost de bem-estar ao nosso cérebro, de dentro para fora. E isto não fica só pelo cérebro, atenção. Uma mentalidade mais positiva tem um impacto direto na nossa saúde física. Quando conseguimos reduzir o cortisol, que é a famosa hormona do stress, estamos a dar ao nosso corpo uma folga para se fortalecer. E qual é o resultado? Pois, um sistema imunitário mais forte, um coração mais saudável e, claro, um sono muito mais reparador. Muito bem, já percebemos o que é e por que é que funciona. Agora vamos à parte prática, o como. Vamos ver agora umas ferramentas, um método muito simples, de 3 passos, para começar a reprogramar os nossos padrões de pensamento. Este método de 3 passos é super eficaz, a sério. O primeiro passo é captar, é dar por ele, apanhar o pensamento negativo assim que ele aparece. Depois o segundo passo, desafiar, é perguntar, espera lá, este pensamento serve para alguma coisa? É mesmo verdade? E por fim, o terceiro passo, mudar, é pegar nesse pensamento e trocá-lo, de propósito, por outro que seja mais realista e mais construtivo. É simples, captar, desafiar e mudar. Vamos a um exemplo prático para se perceber melhor. Uma coisa corre mal, um projeto, por exemplo, e de repente o pensamento é este. Falhei nisto, logo sou um fracasso total. É uma generalização brutal e muito destrutiva. É um padrão de pensamento super comum. Um pequeno interrupção transforma-se na nossa identidade. E agora, vejam a transformação. A situação é a mesma, mas a forma de olhar para ela é completamente diferente. Aqui, a falha deixou de ser uma identidade. Passou a ser um facto, uma lição. E esta mudança de eu sou um fracasso para ok, isto foi uma oportunidade para aprender, que está no coração de tudo isto. Pois é, esta técnica até tem um nome. Chama-se reenquadramento cognitivo. É uma ferramenta super poderosa, muito usada em psicologia para nos ajudar a reestruturar pensamentos que não nos servem. A ideia é mesmo essa: encontrar uma moldura nova para a mesma fotografia. Uma moldura que nos dê mais força e que seja, acima de tudo, mais realista.
Ok, ter uma técnica destas é fantástico, claro, mas a verdadeira magia, essa acontece quando a prática vira hábito. É neste ponto que pensar positivo deixa de ser um esforço e passa a ser, digamos, o nosso modo de funcionamento normal. É como ir ao ginásio, não é? Ninguém fica em forma com um só treino. A força mental também se constrói com repetição, com consistência. É esta prática, dia após dia, que vai criando novos caminhos no nosso cérebro e que acaba por tornar a positividade a nossa resposta automática. E a boa notícia é que não precisa de ser nada complicado. O segredo é mesmo começar com coisas pequenas. Por exemplo, um diário de gratidão ajuda a focar a mente no que temos de bom. Umas afirmações diárias podem preparar o nosso dia para o sucesso. E a prática do mindfulness, nem que seja por uns minutos, dá-nos aquele espaço mental para escolhermos como responder às coisas, em vez de só reagirmos. São coisas pequenas, bem? Mas que têm um impacto gigante. Ok, estamos a chegar ao fim, por isso vamos juntar as peças todas. O que é que acontece, afinal, quando estas práticas passam a fazer parte da nossa rotina? Posso garantir que o impacto vai muito para além de andarmos só mais bem dispostos. E se há uma ideia para reter, é esta. Ninguém nasce uma pessoa positiva ou uma pessoa negativa. Isso não existe. A positividade é uma habilidade, uma competência que se treina, como aprender a andar de bicicleta. Claro que existe prática, exige paciência, mas acima de tudo, exige que se acredite que a mudança é mesmo possível. E para fechar, fica aqui um desafio. Não para amanhã, nem para a semana que vem. Para hoje. Qual é aquele pensamento negativo que podemos escolher mudar hoje mesmo? Só o facto de o identificar já é o primeiro passo gigante para o transformar. A escolha, como em tantas outras coisas, está do nosso lado.